Os 30 anos do PSDB foram comemorados aqui em Brasília de maneira muito discreta, sem a presença de lideranças históricas como o ex-presidente Fernando Henrique ou o senador Aécio Neves, ou de novatos como o ex-prefeito João Dória. O deputado Silvio Torres, no entanto, minimiza as ausências. E toda essa festa que poderia ser feita se transformou numa participação pelas redes sociais. Posteriormente vai ser tudo isso divulgado. Não cumpriu o nosso objetivo, não sentimos a ausência de ninguém. Durante reunião da executiva do partido, ficou definido também como é que vai ser a divisão dos cerca de 185 milhões de reais do chamado Fundo Eleitoral para financiamento das campanhas. 55 milhões de reais serão destinados para as mulheres, ou seja, 30% do total, como determina o Supremo Tribunal Federal. 43 milhões para a campanha presidencial, outros 43 milhões para candidaturas a deputado federal e estadual e 43 milhões também para governadores e senadores. Em 2014, a campanha tucana à presidência consumiu 275 milhões de reais. Para este ano, o partido tem algo em torno de 70 milhões. O pré-candidato tucano, o ex-governador Geraldo Alckmin, defendeu campanhas mais baratas. Eu lutei muito para ser só a mesa e o microfone. Diminui a marketagem, a campanha fica mais verdadeira, de propostas e ideias e menos filme, mas infelizmente não passou. Ele se mostrou otimista pelo fato do PSDB hoje ter o apoio de pelo menos 4 partidos: o PPS, o PV, o PSD e o PTB. Tem o DEM, tem o PSD, tem o PPS, mas não é o único estado. Você tem ainda alguns estados indefinidos. E a gente tem procurado, embora exista uma deliberação da executiva, que qualquer aliança tem que ser aprovada pela Executiva Nacional, a gente tem procurado conversar. O PSDB anunciou ainda que vai lançar na próxima quinta-feira um site na internet para receber sugestões para programas de governo. Bom, professor Vila aqui conosco. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? A reunião é o símbolo da decadência, né? As principais lideranças não foram, lideranças históricas que estão ainda vivas aí não compareceram, né? É bom lembrar que o PSDB, quando nasce em 1988, é um racha do PMDB. A questão é São Paulo, nasceu por causa de São Paulo. Lideranças do então PMDB de São Paulo tinham contradições com o governador Orestes Quercia, que sempre se notabilizou pela corrupção. Quercia foi um dos governadores mais corruptos da história de São Paulo, se não for o maior, suplantando em muito o Maluf, né? Basta ver quando ele morreu a herança que ele deixou, de 1,5 bilhão, né? Apareceram até 2 filhos fora do casamento, que reivindicaram parte da herança, e a viúva quis dar 50 milhões para cada um. Eles falaram, não, queremos a partilha do valor real. Bem, o PSDB nasceu então numa disputa aqui em São Paulo contra a corrupção e buscando adaptar o partido à modernidade. A denominação foi uma polêmica que teve na época, né? E essa denominação foi sugerida por um senador, Afonso Arinos de Melo Franco, que sugeriu essa denominação, que acabou ficando Partido da Social Democracia Brasileira tal. Então ele nasce nesse sentido, num elemento renovador, com suas principais lideranças, então líder do PMDB na Constituinte, Mário Covas, senador Fernando Henrique Cardoso, e o governador Franco Montoro, que não estava no exercício, não tinha no momento mandato parlamentar tal, né? Eram as 3 principais lideranças. No Paraná, José Richa, Euclides Scalco e outras lideranças regionais, mas São Paulo fundamentalmente. E no ano seguinte teve a candidatura do Mário Covas, né? A primeira candidatura presidencial do PSDB, que ficou célebre, vocês devem se lembrar ou já ouviram falar de um discurso que ele fez no Congresso Nacional sobre o choque de capitalismo, que quem escreveu o discurso, na verdade, foi o deputado federal, então deputado federal José Serra, porque certamente o Mário Covas discordava daquele discurso do choque capitalismo. E por quê? Porque Mário Covas, se vocês acompanharem, está fazendo 30 anos agora a Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte ele defendeu valores estatistas, profundamente estatistas tal, e o discurso era um discurso renovador tal. Participa da eleição, não vai bem, tem dificuldades em vários estados e no segundo turno apoia
Luiz Inácio Lula da Silva. Isso criou problemas na eleição, na primeira eleição para o estadual do PSDB em 1990, nas unidades da federação, né, por causa do apoio a Lula tal no segundo turno. Mas era um partido nesse sentido renovador, ocupou por 2 vezes a presidência da República, 94 e 98, e hoje vive uma crise terminal. Tudo indica que após as eleições agora do próximo dia 7 e dia 28, o partido, se for derrotado na eleição presidencial, deve levar uma divisão estadual do partido, né? Porque as seções, hoje o partido é um conglomerado de seções estaduais, não há unidade partidária, isso é muito claro, há problemas graves, mas por outro lado, nas 2 principais unidades da federação tem chance de vencer as eleições para o estado, com João Dória e com Anastasia, que não, os 2 candidatos, João Dória e Anastasia, entenda-se São Paulo e Minas Gerais respectivamente, eles não são tradicionalmente do PSDB, eles têm outra origem. Mas o partido vive, portanto, uma crise terminal. Professor, acho que historicamente a vida e a história dos partidos é a história dos chefes, a história dos donos dos partidos. Os novos nascem por racha. É mais ou menos isso? Eu acho que não tanto, viu? Nós tínhamos partidos, pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos partidos, né? Ao contrário de que reza a lenda, durante o Império, o Partido Liberal era liberal e o Partido Conservador era conservador. Durante a República, o PRP, que foi a maior máquina eleitoral da história do Brasil, o Partido Republicano Paulista, que foi fundado... Vamos pegar a reunião de Itu em 1873 como marco e foi extinto em 1937, quando a ditadura do Estado Novo. O PRP era um partido orgânico, tinha um jornal, o Correio Paulistano. Mas a partir de Getúlio, o que era? A PTB, que era do Getúlio, o PSP, que era do Adhemar de Barros, o PSD, que era mineiro, e foi rachando. Mas a UDN tinha... A UDN era do Lacerda. Não, no final, e mesmo assim, havia resistência. Ele foi indicado candidato a presidente da República numa convenção do UDN em agosto de 1964. E mesmo assim, a UDN os líderes históricos, era a banda de música, era Afonso Arinos e Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Baleiro, Prado Kelly, entre outros tal. O PTB foi adquirindo também. Nós tínhamos no período 1945-1955, entre o fim da ditadura Vargas e o regime militar, porque os partidos foram extintos pelo AI2, Ato Institucional número 2. Nesses 20 anos, eles estavam com cara de partido mesmo. A UDN tinha cara de partido. Até hoje a gente fala, isso aí é coisa udenista. Porque ela tinha aquela coisa... O PSD, que era o Partido Social Democrático, que tinha fortes lideranças em Minas, no Nordeste, né? E tinha partidos pequenos, mas que tinham pessoas expressivas. O Partido Libertador, por exemplo, era um partido pequeno, mas tinha a figura do Raul Pila e outros parlamentaristas muito importantes e tal. E tinha aqueles que não tinham partido, como o Jânio Quadros, que usava dos partidos, mas nunca teve partido. Agora, o PSDB, a impressão que dá é que ele já tinha 30 anos, é bastante para os padrões brasileiros, sem partidos que duram muito menos, mas ele já deu o que tinha de dar. Há uma crise que não é só do PSDB, na verdade, para concluir, é uma crise de todos os partidos políticos no Brasil, não é um fenômeno mundial, não. No mundo os partidos são consolidados, é um fenômeno brasileiro, especificamente, que os partidos perderam a sua identidade, e grande parte deles estão corrompidos, e a Lava Jato mostrou isso, pois atingiu quase todos os partidos políticos brasileiros.